Hoje me perguntaram no Instagram, o @nixcodelab, me segue lá, o que é preciso para um iniciante, né, conseguir a sua primeira vaga como um estagiário ou como júnior, né. E não é novidade para ninguém que a régua no mercado ela deu uma leve subida, tá. E aí, você pode reclamar, você pode xingar as empresas, os recrutadores, você pode fazer o que você quiser, tá. Mas nada vai mudar esse fato. Então, pensando nisso, eu resolvi te trazer um vídeo para te mostrar o que vai de fato te diferenciar dos outros candidatos que estão aí reclamando, dizendo que está muito difícil, para que você possa conquistar a tua primeira vaga como programador de uma maneira, vamos dizer assim, mais tranquila. E a primeira coisa que você tem que entender, e talvez isso seja muito importante, e é mais importante do que qualquer coisa técnica que você esteja estudando e tudo mais, você não pode ficar escutando quem ainda não entrou no mercado da tecnologia, porque você vai estar sendo guiado por um cego. Você não vai conseguir, né, enxergar o caminho como um todo, porque, pensa bem, você perguntaria para alguém que está todo ferrado, completamente endividado, ele não sabe nem, né, não tem nem onde cair morto. Você perguntaria para ele como ele pode te ajudar a se tornar um milionário? Não, né? Então, por que que você dá ouvidos para quem não conseguiu uma vaga se você está querendo montar uma estratégia para conseguir a sua primeira vaga? Essa pessoa não pode te ajudar. E é bem comum ver quem não entrou na área ainda falando que o seguinte: ah, eu estou olhando as vagas aqui e as vagas de júnior estão com requisito de pleno e as vagas de estagiário estão com requisitos de júnior. E é só olhar o requisito das vagas que qualquer um que não está na área realmente vai acabar pensando isso, tá? Eu nem julgo, mas é aquilo. É um cego tentando guiar o outro, não tem como. Só que assim, esses requisitos de pleno para júnior e de júnior para estagiário nas vagas, né? Elas têm um motivo bem simples. O código que você vai mexer é o mesmo desde o estagiário até o líder técnico do projeto. Não existe um projeto para o júnior e um projeto para o sênior, né? O que eu quero dizer? Não tem uma base de código que só quem mexe é o estagiário e outra base de código ali que só quem mexe é o sênior, etc. A stack é a mesma. As tecnologias usadas, elas são as mesmas. Então, a única diferença, né, é o quanto cada um consegue contribuir de verdade para aquele projeto. E é isso que vai diferenciar o cara que é o júnior do cara que é o pleno do cara que é o sênior. Deixa eu tentar te explicar de uma forma um pouquinho diferente. Vamos lá. Digamos que você trabalha numa empresa que ela tem um app de delivery. E esse app, ele tem uma funcionalidade. E essa funcionalidade é permitir que o usuário realize uma compra. E essa funcionalidade roda num microserviço, tá? E assim, esse microserviço, não existe um microserviço que o júnior mexe e outro que o sênior mexe lá para que aconteça essa realização dessa compra. O código, ele é exatamente o mesmo. Então, o que muda é a complexidade das tarefas, da manutenção, das novas implementações. E aí, o estagiário, ele vai fazer as coisas mais simples, né? As tarefas mais simples. Mas ainda assim, ele vai mexer no exato código, né? No mesmo projeto, na mesma code base. Então, é lógico, a partir disso, que a base dos requisitos para a contratação, ela seja exatamente a mesma, tanto para um júnior quanto para um pleno, até às vezes para um sênior, tá? Só que aí que muito iniciante acaba se perdendo, porque ele vê aquele monte de requisitos ali e ele não entende que, na verdade, não é necessário ele ter um domínio avançado de tudo aquilo ali, né? De ponta a ponta. Basta ele ter a noção da base do que está sendo pedido ali. Até porque nenhuma empresa espera que o estagiário tenha a mesma profundidade do conhecimento que um júnior, que um pleno, que um sênior. Tá? Então, assim, a gente poderia até dizer, né, que na teoria nem poderiam cobrar isso, né, porque o estagiário ele deve ser um aprendiz, né? O estágio é um lugar para você aprender. Só que na prática a teoria é outra, né? E aí você pode achar injusto e honestamente, talvez até seja mesmo, tá? Só que aí, cara, não dá para brigar com a realidade. Se você quiser entrar para a área, você vai ter que ter o conhecimento que as vagas exigem, tá certo? Não é o conhecimento extremo, não é o conhecimento super profundo, mas você vai ter que ter a base daquilo ali. Você vai ter que conseguir explicar para o recrutador que você sabe aquelas coisas, tá? Dito isso, agora vamos aqui para a parte dos requisitos técnicos. Aí nesse ponto aqui, se você é iniciante, a pior besteira que você pode fazer é tentar aprender um monte de linguagem ao mesmo tempo. Na verdade, é o seguinte, você tem que escolher uma linguagem para aprender primeiro e focar nessa linguagem.
E aí é o seguinte, tá? Se você não tem pressa, tá? Se tanto faz para você quando você vai conseguir um emprego, você pode escolher qualquer uma das linguagens, vai ter emprego em todas elas, tá? Só que se você precisa conseguir emprego rápido, se você, né, tá preocupado em ter uma carreira que acelera rápido para ganhar bem rápido também, né? E assim, uma linguagem que você vai ter emprego sempre, tanto no Brasil quanto fora, aí não tem jeito, tá? Você vai ter que acabar escolhendo o Java, porque é a que tem mais vaga, não adianta, tanto no Brasil quanto no exterior. E detalhe, tá? As empresas, elas também estão querendo cada vez mais que o estagiário, ou até mesmo o júnior, ele seja full stack. Por quê? Porque depois, quando você chegar pleno, sênior, você vai realmente afunilar. Talvez você não vai ser full stack para sempre, né? Você vai se especializar mais ou no back-end ou no front-end. Mas, neste primeiro momento, as empresas querem testar, ver até onde você vai, né? Então, adicionar o JavaScript, pra, né, depois que você aprende o Java, para você poder ter também React, Angular ali, pode fazer com que você consiga vagas mais rápido. E assim, ó, isso não sou eu que estou dizendo, são os dados do mercado. Agora, olha só, deixa eu te mostrar aqui os dados, tá? Para você entender o que eu estou falando. Aqui, ó, eu joguei aqui ó, no Google o Vagas Java e olha só, nós podemos ver que nós temos 26 mil vagas abertas para Java no Brasil nesse momento. Aliás, o último vídeo que eu gravei tinha menos vagas, né? Tá aumentando, inclusive. Mas se a gente for aqui, ó, vagas React, né? Mais de 4 mil vagas. Vagas AngularJS, nós temos aqui 5 mil vagas para Angular, 192 novas abertas. Vamos para ver o Node aqui, né? Tudo isso aqui é ecossistema JavaScript. 3 mil vagas também, então aqui a gente já tem 4, 5, 9, 12 mil vagas. E aí quando a gente vai para Python, né, que tá, não sei, um monte de gente aí tá querendo ir para Python, etc. A gente vê que só tem 3 mil vagas. É um número legal ainda, tá? Só que o que acontece? Ó, vamos voltar aqui no Java. Nós temos 26 mil vagas para Java. É muito acima de todas as outras. Se a gente pegar todas as linguagens de programação, elas não dão o número de vagas que tem para Java. Então, o que você vai escolher, né, se você estiver começando? Você vai escolher que tem mais vagas. Por quê? Porque significa que tem uma demanda muito alta no mercado e, por incrível que pareça, assim, ó, muita gente torce o nariz para Java, diz que é difícil, que é complicado, que é muito verboso e tal. E assim, ó, realmente, tá? Java, ela não é a linguagem mais fácil do mundo, mas ela é uma linguagem muito completa. Ela é uma linguagem que vai te dar base para muitas outras coisas. E se você aprende Java, depois você aprende outras. E aí você pode migrar depois, se você quiser, tá? Não tem problema. Só que, o que acontece? 26 mil vagas. Não tem sênior para todas as empresas. Não tem pleno para todas as empresas. Então, elas vão ter que abrir vagas para júnior e para estágio, para ir formando mão de obra. Então, por isso que o ecossistema do Java está tão quente, né? E está mais fácil entrar na área como um javeiro, né? Do que com outra linguagem. E olha que assim, ó, eu, por exemplo, entrei na área com JavaScript e eu sou professor de JavaScript, né? E assim, por mais que eu code em Java também, eu poderia estar puxando o braço aqui dizendo que, olha, o JavaScript é o melhor, né? Comece com HTML, CSS, JavaScript, e maravilha. E assim, ó, dá para fazer esse caminho também, tá? Não tem problema. Só que neste momento do mercado, tá? Neste ano e provavelmente no próximo também, o Java é mais interessante. Então, faça a escolha certa, tá? Isso aqui é baseado em dados, tá? Não é achismo. Olha para os dados, tá? Obviamente, cada um puxa a sardinha para o seu lado, tá? Só que assim, cara, é aqui, joga no Google, tá? Faz você mesmo essa experiência e você vai ver que tem mais vaga para Java. Não adianta, não tem como brigar contra os dados, tá? E uma vez que você tenha se decidido pela sua linguagem, né? Você tem que fazer uma pesquisa e entender o que as empresas realmente estão querendo. Então, é uma coisa que isso aqui a gente faz toda semana, por exemplo, na Javanauta Academy, né? Onde eu sou professor, de olhar exatamente o que as empresas estão pedindo para que a grade do curso esteja sempre atualizada, para que o aluno ele tenha realmente a melhor formação possível, né? Então, aqui, ó, se a gente olhar essa vaga aqui, ó, desenvolvedor de software júnior, né? Java com Spring, Backend Microservices da Lenovo. Então, aqui vamos ver as habilidades. Conhecimento básico de Java, Spring, JPA, tá aqui, ó, conhecimento básico, né? Para um júnior, pô, show de bola. Conhecimento em servidores Linux, que é provavelmente para poder fazer deploy na nuvem e tudo mais. Familiaridade com estrutura de dados e algoritmos, beleza, isso aqui base, né, da programação. Entendimento dos princípios do ciclo do desenvolvimento de software, tranquilo aqui, mas também relacionado a poder pegar a task, desenvolver a task, criar as branches, subir isso, né, através de um pull request até a branch master e jogar isso em produção, obviamente, né. Então aqui tem também noção de controle
de versão com Git e testes unitários, né? Processos básicos de QA, então testes unitários aqui aparecendo também, bem interessante. Show de bola, vaguinha massa, né? Vamos ver essa aqui. Desenvolvedor Full Stack Java e Angular, tá? Essa aqui é Full Stack, né? Beleza. Show de bola. Vamos ver aqui, domínio em Java ou Angular, né? Então pode ser um dos dois. Conhecimento das funcionalidades modernas da linguagem e frameworks, tá? Até aqui tudo bem. Habilidade avançada em resolução de problemas e em arquiteturas distribuídas. Aqui tá um pouquinho mais do que uma atribuição de um júnior, né? Vamos dar mais uma olhada aqui. Proficiência em design orientado a objetos, tá? Ok, tranquilo. Padrões de projeto e princípios de desenvolvimento de software. Aqui, tranquilo também. Experiência com aplicações de alta performance, baixa latência e escalabilidade. Tá, assim, ó, essa vaga aqui, realmente, tá? Essa aqui eu posso concordar com quem reclama, porque me parece ser uma vaga bem arrombada, tá? Sólidos conhecimentos em algoritmos, estrutura de dados e bancos de dados SQL. Que beleza, por exemplo, meus alunos sabem isso aqui também, de cabo a rabo. Parte de integrar API, Swagger para documentação também. Metodologias ágeis, tá? Isso aqui, bem de boa também. Competências em debugging, controle de versão e teste de software, ok. Boas práticas de segurança e automação de CI/CD. Experiência intermediária em automação e orquestração de CI/CD. Cara, assim, honestamente, essa vaga aqui tá meio ruim mesmo, tá? Mas assim, cara, que nem eu falo aqui, ó, os nossos alunos, eles têm aqui 80% pelo menos disso aqui, tudo que está sendo pedido nessa vaga, né? Justamente para isso. As empresas, elas sempre querem ter uma vantagem, tá? Então, às vezes, a empresa joga lá em cima para ver se cola, se alguém quer. E assim, se é a tua primeira oportunidade, ou se você está procurando emprego, etc., cara, entra na vaga, sabe? Manda o currículo, entra na vaga. Depois que você estiver trabalhando lá, assim, seja egoísta com a tua carreira, tá? Se surge uma outra oportunidade melhor, ó, muito obrigado e vai para a próxima, tá? Não fica esperando aí empresa ruim. Vamos ver essa aqui. Engenheiro de software júnior Java. Cadê? Aqui, ó. Experiência em desenvolvimento Java. Versão 7, né, ou superiores. E aí isso aqui é muito importante, né, porque tem gente que às vezes se desespera. Eu preciso aprender, né, eu preciso aprender o Java 25 porque lançou. E esses caras aqui estão na versão 7. E tem muitas empresas que ainda estão na versão 11, tem muitas empresas que ainda estão na versão 21. Versão 21 é muito usada, tá? E aí, cara, é até prejudicial para você se você aprender tudo com o Java 25, porque você vai chegar na empresa, vai ter que dar manutenção num código Java 21, e aí, como é que você faz, né? Difícil, né? Talvez até te prejudique na hora de entrar numa empresa, porque eles vão te perguntar qual a versão do Java, né, que você está acostumado a fazer, vão olhar os seus projetos no GitHub e vão ver que estão numa versão 25, e eles não estão nem na cabeça deles, nem passa fazer uma atualização do software deles que está rodando tudo certinho para, né, para refatorar tudo para ir para uma versão superior. Então, assim, daqui a uns 5 anos, talvez as empresas estejam usando o Java 25, tá? Por enquanto, só projeto novo mesmo, assim, que talvez, vamos começar do zero esse projeto com Java 25 já, mas, assim, vai demorar um tempinho ainda, tá? Não se preocupe com isso. E aí aqui a gente tem conhecimento em desenvolvimento em web services, padrão REST e SOAP, né? Aqui é ou, né? Esse sinalzinho aqui é ou. Então, se você souber API REST, que é o padrão master do mercado aí, já tá de boa, pode se candidatar para essa vaga aqui. Se você tiver o SOAP também, show de bola, né? Aí, conhecimento em frameworks como Spring Framework, aí tem padrão MVC, Security Data, JPA, Hibernate, entre outros aqui, bem tranquilo. E aqui, ó, ensino superior cursando ou completo, né? E aí tem muita gente que reclama da área da programação, mas pensa bem, imagina um advogado poder advogar antes de se formar, né? Ele precisa se formar, passar na prova do AB e aí depois ele pode advogar. Um médico, mesma coisa, né? Precisa se formar, aí depois ele vai para uma residência médica e aí só então ele vai, né, de fato, poder exercer a medicina. Na programação você não precisa nem estar formado, saca? E você já pode entrar numa vaga como júnior ganhando aí, sei lá, cara, essa vaga aqui provavelmente uns 3 pilinha, né? 3, 4 mil reais você consegue aí vagas de júnior e, pô, não precisa nem estar formado, né? Pode estar só cursando a faculdade. Muito bom. Vamos ver essa outra aqui. Starter Talent, beleza. Desenvolvedor back-end Java Júnior. Experiência em desenvolvimento Java. Familiaridade com automação de testes. Vivência no consumo e integração de APIs. Conhecimento em banco de dados relacional e não relacional, né? Que pode ser o PostgreSQL e MongoDB. Conhecimento em metodologias ágeis, olha que massa. E interesse em aprender novas tecnologias e se manter atualizado. Nossa, cara. Essa aqui não dá nem pra dizer. Essa aqui é, cara, é quase uma vaga de estagiário e os caras estão botando ali como júnior, tá? Então, porra, essa aqui tá fácil, viu? Tá fácil mesmo.
Vamos ver essa outra aqui, RD Station, pessoa desenvolvedora de software front-end júnior. Vamos ver. Experiência com front-end usando React, show. Aí, conhecimento em HTML, CSS, JavaScript, familiaridade com frameworks reativos, como Next.js, eles botaram o Vite aqui também, mas, pô, Next.js, né? Conhecimento básico em Node para integração de APIs. Provavelmente o Node aqui não sei por que eles botaram aqui, né? Talvez para levar o cara para o full stack, né? Mas beleza, integração com API, show de bola, fácil também. Uma comunicação forte, colaborativa, com times multidisciplinares, então provavelmente uma empresa que tem muito organizada ali, tem time de design, time de produto, e o dev vai ter que se conversar com essa galera. E entusiasmo para aprender e trabalhar com ambientes de rápido desenvolvimento. Ok, cara, todos os requisitos legais aqui, né? Então, para você ver, né, tem vagas sim, né? A gente vai encontrar algumas vagas que os requisitos delas são meio demais, assim, para a senioridade que eles estão querendo, mas é aquilo, né? Vai que cola, né? Se alguém quiser e tal, a empresa, o papel aceita tudo, né? Agora, se eles não encontrarem, eles vão ter que buscar, né, uma formação mais inicial. Então, assim, não toma uma exceção pela regra total, né? A gente viu aqui vagas que são bem tranquilas. Agora, olha só, tem um ponto, tá? Que ele é tão importante quanto você ter né, o conhecimento técnico, ter portfólio, que é o seguinte: não adianta, você pode ser o melhor tecnicamente, pode ser inclusive um sênior, tá? Que se o seu LinkedIn for tipo uma cidade fantasma, né? Não tiver contatos, não tiver ninguém lá. Ou, por exemplo, se o teu currículo for tão cheio de frescura que ele não passa nem no ATS, ou se quando você vai para uma entrevista, você não consegue explicar o que você sabe, se você não consegue desenrolar e mostrar que você é a pessoa certa para aquela vaga ali, você vai acabar ficando para trás também. Então, tão importante quanto ter o domínio da programação é também ter essas soft skills, né? É saber se vender, é saber fazer um marketing pessoal ali para você, né, se tornar um candidato desejável também, tá? E, cara, eu tava quase esquecendo. Olha só, inteligência artificial. Isso é uma coisa que muita gente está falando, tá? E aí, assim, ó, tem um vídeo aqui muito bom, tá? Você pesquisa aí na professora Javanauta e aí você assiste esse vídeo aqui, ó. O que essa pesquisa revelou sobre a IA vai mudar a sua forma de estudar hoje. Depois que você terminar aqui, eu vou deixar como indicação, tá? Pro próximo vídeo para você assistir esse vídeo aqui dela lá, mas eu já vou te dar um spoiler aqui, tá? Presta atenção nisso. O modo como a gente fazia código mudou para sempre, tá? Não existe mais time de desenvolvimento sem o uso de IA. E aí entra, claro, né, o uso correto da engenharia de prompt e também você saber corretamente, por exemplo, usar o GitHub Copilot. Lá na empresa onde eu trabalho, a gente usa muito o Cursor também. Só que assim, né, você não pode de jeito nenhum ir aprender a criar códigos com IA antes de você saber a base da programação. Ou seja, antes de você saber criar códigos sem a IA. Tá? É igual você usar uma calculadora antes de aprender a fazer conta na mão. Tá? Se você não souber as regras da matemática e tal, você vai acabar usando uma calculadora de forma errada. Olha essa conta aqui, por exemplo. Se a gente pegasse uma calculadora aqui e fizesse essa conta como ela está aqui, o que nós faríamos? Né? Nós faríamos 2 mais 2, que vai ser igual a 4, beleza, até aí. E nós faríamos vezes 3. E isso daria um resultado 12. Só que essa conta aqui está errada. Por quê? Porque na matemática, tá? Primeiro nós resolvemos a multiplicação, tá? Por uma ordem de preferência, e aí só depois nós resolvemos esse carinha aqui. Então, o correto aqui seria fazer o seguinte: seria fazer 2 vezes 3, que vai dar 6, e aí nós vamos fazer mais 2. E aí a resposta correta é 8. Entende? Eu usei aqui a calculadora, mas eu usei a calculadora de uma forma errada. E parece, né? Parecia que o resultado estava certo. Mas como eu estudei matemática, como eu sei essa ordem de preferência, né, da multiplicação, então eu consigo utilizar ela certo, né? Se, por exemplo, fosse uma inteligência artificial, eu conseguiria ver ali que aquela resposta que a inteligência artificial estava me dando, ela não estava correta. E eu poderia corrigir ela, né? Então a inteligência artificial ela ainda alucina muito, ela erra muito, tá? Então é preciso ter um cuidado quando a gente está usando essas ferramentas. Então esse tipo de erro
Ele acontece muito com quem faz vibe coding e deixa a IA fazer tudo por ele, né? O que acontece? Você até pode chegar no resultado, mas você não sabe se ali tem um bug inesperado, se o teu código pode deixar um loop no sistema, ou se tem ali alguma falha de segurança, porque você simplesmente não aprendeu a base, você não sabe codar, né? Você está só replicando ali o que a IA está te entregando. Então, eu reforço muito isso, tá? Aprenda a codar antes de codar com a IA. E saiba que a IA não roubou o emprego dos devs, tá? Assim como a calculadora e o próprio Excel não roubou o emprego dos matemáticos, dos contadores, né, etc. Então, eu vou deixar aqui, ó, o vídeo para você ver lá da professora Javanauta e também vou deixar desse lado aqui o roadmap completo que eu te falei e assiste, tá? Porque é o passo a passo para você conquistar a tua primeira vaga em até 12 meses. Te vejo lá. Um abração.